Mas as pessoas às vezes só participam do fenômeno e não têm esse entendimento, e é isso que o Rubens vai passar no curso. Vai tentar levar as pessoas a uma profunda reflexão sobre o que é mediunidade, as mediunidades como são manifestadas. A mediunidade também não é só incorporação, a mediunidade tem modalidades diferentes. Psicografia é uma modalidade, por exemplo, é uma modalidade mediúnica. Então é importante esse curso, eu sugiro que as pessoas se interessem para crescer, para aprender. Então é fundamental. Então vai acontecer sábado, Tânia, é isso? Sábado dia 25. Uhum. Perfeito. Sábado, dia 25. Está aí, próximo final de semana. Estamos ansiosos já. Vamos aprender um pouquinho, pai Rubens, sobre o médium, o preparo que o médium tem que ter, o cuidado que ele tem que ter com o seu autoconhecimento, porque se ouve muito as pessoas falando, né, a minha entidade ou a mediunidade, né, e o médium, a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso no curso. Evidente. Aliás, é um curso, nada é assertivo. Eu vou dizer, olha, o que eu estou colocando é a pura verdade. É uma palestra que te leva a reflexões. E é um pouco de conhecimento, evidentemente. Mas nós estamos abertos à pergunta em qualquer instante, porque essa realmente é a necessidade do curso, é para que nós possamos debater com pessoas que têm dúvidas, né? É normal eu estar participando inteiramente, os tipos de mediunidade, se é consciente, inconsciente, semiconsciente, se é bom, qual é delas que é boa, qual delas é melhor realmente se trabalhar, se é inconsciente, se é consciente ou se é semiconsciente, quantos por cento você participa, qual é o ideal da participação sua e da participação da entidade, né? Que normalmente os médios trabalham muitas vezes com 10% é o médium, 90% da entidade, mas por muitas vezes 90% é o médium e 10% são somente a entidade. E quando não acontece, às vezes, por uma questão de mistificar, nós temos 100% da participação apenas do médium em si. Mas eu queria só aproveitar, eu agradeço a colocação da Tânia, né, fazendo marketing sobre o curso, porque eu acho que o Saul fez um curso brilhante sobre Exu, o Orixá, sobre Exu da Umbanda. O pessoal adorou, gostou muito. Eu acho que nós temos que buscar, como disse o Marcos ontem, né, informações. Nós temos que nos informar mais, porque há dois tipos de médium. Há aquele que simplesmente é uma figura não decorativa, porque faz parte da casa, participa, atua com a sua religiosidade, com a sua mediunidade, com a sua entidade, fazendo bem a caridade às pessoas que lá estão. Mas ficam meramente nessa etapa. Não sabe por que faz. Quer dizer, faz uma cirurgia, mas não sabe por que estão fazendo a cirurgia. Sabem dar pontos, costurando com categu ou não, mas não sabe por que estão fazendo isso. Por que os pontos têm que ser assim, 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 assim. Então é essa teoria que nós temos que aliar à prática, para que possamos realmente, aí sim, debatermos muitas vezes com pessoas de alto nível de outras religiões, quando nos perguntam o que é a nossa Umbanda. Então isso nós temos que saber. Eu gostaria, Saul, se tu me permitires, de começar o programa falando um pouquinho, voltando a falar sobre a questão da cremação. Permite? Cremação. Disse em termos médicos que nós levamos 32 horas para que o cérebro morra completamente. Ele vai matando os neurônios. 32 horas. Às vezes quando a gente diz, a pessoa não está mais aqui. O cérebro ainda está por 32 horas funcionando. E 24 horas na questão da descamação da pele. Por isso o fato de se esperar as ditas, no mínimo 24 horas para a cremação, ou 72 horas, 3 dias, e dentro de religião, 3 dias, ou 7 dias, até dentro da religião do Batuque, ou Candomblé, enfim. Ora, mas levando mais em consideração, nós temos o desprendimento do espírito em relação à carne física. Isso é como se você tivesse fiozinhos, imagine fiozinhos de linha ligado a cada pedacinho do teu corpo físico. E isso precisa ser desligado, e é um processo lento e muito complicado de fazer. Começa-se dos pés, isso vem vindo, vem retirando, fiozinho por fiozinho, até chegar ao coração e até o cérebro. E esse período leva praticamente as 72 horas que eu falei para vocês.
Então é por isso que se crema, às vezes, as pessoas, né, se faz a cremação 72 horas depois. Claro que se coloca em câmaras de congelamento, etc, etc. Mas o futuro é realmente a cremação. Mas se espera esse tempo, tem uma lógica, por causa justamente desse desprendimento. Porque quando uma pessoa morre, eu já falei aqui, há uma equipe desprendendo, tirando essas ligações do corpo físico com o espírito, ou o corpo astral, espiritual, o perispírito, etc. E tem pessoas na volta, e tem pessoas chorando, e tem pessoas agarradas e tal, e não deixa eles executar o seu trabalho. Aí acontece aquela aura da doença que a gente chama, a pessoa de repente fica bem, fica ótima, parece que vai se recuperar no outro dia, então não vai embora. No dia seguinte ela morre, porque permitiram realmente o trabalho efetuado pelos aqueles que estavam tentando fazer o desligamento. Então esse é o que eu tenho a colocar sobre cremação, só para... já que a minha irmã, na verdade, né? A minha irmã que morreu com ela um pedaço da minha alma, certamente muito grande, porque era minha mãe de religião, não Umbanda, uma pessoa com conhecimento prático do batuque muito grande para quem a conheceu. A prática dela no batuque era uma coisa espantosamente grande. Foi minha mãe dentro da Umbanda, e precocemente, com 65 anos, veio a falecer, entrar em óbito, e ela foi cremada, né? Foi cremada, por isso que eu puxei o título da cremação hoje. Uma também interessante essa coisa, tu vai provavelmente abordar também isso no curso, né, Rubens, esses aspectos, é importante. Um dos tópicos que eu te sugeriria no curso é médio versus mediunidade. Seria uma coisa bem interessante de aprofundar, porque às vezes há uma certa falta de conexão. O processo, falando um pouquinho aqui do mediúnico, é muito importante as pessoas também buscarem o autoconhecimento, né, antes de qualquer coisa, porque ser médium sem se autoconhecer às vezes leva a um animismo muito forte. Mas bem, Valdez, ontem nós tivemos então essa atividade que ela foi extensa porque começou de manhã, mas de qualquer maneira a grande presença vibratória, a egrégora pelo menos, estava toda direcionada ao Oxum. E eu gostaria de ouvir duas músicas muito bonitas sobre Oxum. Nós homenageamos aqui Marilda no programa passado, e ontem nós tivemos homenagem ao... Mais uma vez vamos homenagear essas saudosas pessoas que tiveram sua presença marcante com duas músicas da Oxum. Aquela deixa eu me lembrar agora, qual é que tu colocaste a semana passada? Oxum colhendo lírios, né? Foi uma. Essa eu vou colocar novamente, mas eu encontrei uma outra aqui que eu pensei que deve ser bem interessante. Canto de Oxum, Toquinho e Vinícius. Também. Então vamos ouvir para homenagear também os nossos caros ouvintes. Que veio rei Xangô, e a colocou no trono espiritual lá do céu.
20 horas e 48 minutos, 17 graus e 10 minutos, 17 graus e 8 programas lançando aqui, programa Valdão oceanos ininterruptamente no ar, oceanos também no ar, também de levar informações, isso relacionados tanto urbanos como relacionados como eu quero aproveitar então te fazer uma aproveitação que tu coloques para os nossos ouvintes em casa, né, sobre os cauris ou os búzios, né? Qual a origem dos búzios, como não a interpretação dos búzios em si que o Babalorixá faz, mas como é que deve ser dirigido ou encaminhado a questão dos búzios. Tem que ter uma toalha branca, que os africanos antigamente jogavam no chão, né? Os africanos jogavam no chão. Hoje já se tem todo um ritual para fazer isso. Então qual é a origem dos cauris realmente, né? Onde surgiu? Olha, na verdade os búzios originalmente serviam como moeda de troca, né? Como dinheiro na antiga África negra, né? Subsaariana. E também a partir desse material, por estar ligado a Ifá e ser diretamente ligado ao sangue branco e a tudo que é da energia da massa branca, esses cauris, os búzios, foram utilizados como um recurso para a interpretação dos desejos, né, dos caminhos, interpretar os caminhos conforme os desígnios de Ifá. E o Babalaô, que era o que manuseava esse jogo em África, também se utilizava de outros recursos, como o Peleifá e tudo mais. Mas no Brasil nós temos que falar exatamente da cultura afro-brasileira, porque há uma distância aí que ela é gritante. Então eu reproduzo aqui uma fala da mãe Estela de Oxóssi, que ela fez uma crítica durante uma participação de um evento em Salvador, em que muitos dirigentes babalorixás e alorixás iam em África buscar aprofundar os seus ensinamentos, né, aprofundar seus conhecimentos em África. E ela disse: o nosso fundamento está aqui, nosso fundamento está no Brasil, porque toda essa transformação que aconteceu no decorrer do Brasil, com a vinda com a vinda dos negros africanos para o Brasil, toda a transformação que aconteceu no entendimento e nos fundamentos, na fundamentação para se cultuar o orixá foi realmente muito, muito forte. Então ela diz: nós temos que nos ater a esse entendimento afro-brasileiro, não africano. Nós vamos entrar em conflito e vamos se perder. Isso nas palavras da mãe Estela. Como ela diz também que santo não é orixá. Ela deixa claro esses aspectos. E o jogo de búzios aqui no Rio Grande do Sul é diferente como ele é interpretado, por exemplo, no próprio Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, que são escolas mais de linha de candomblé. No batuque gaúcho, no jogo de búzios, quando se passa a condição para o babalorixá jogar búzios, ele tem que obrigatoriamente ter o assentamento de Oxum, tem que ter o assentamento de Oxalá e, evidentemente, a presença de Bará. E se joga numa mesa, algumas com a sua guia imperial, algumas nações jogam com 7, outras com 8 ou 16 búzios. A toalha tem que ser uma mesa com uma toalha, pode ser branca ou da cor do orixá regente da pessoa. E se joga os búzios com aquelas duas polaridades, né, que são a parte feminina representando a genitália feminina e a masculina representando a genitália masculina. E esse jogo se dá desta forma, quer dizer, vai muito da nação que a pessoa é feita, se é Cabinda é uma forma, se é o Ijexá é outra, mas aquilo que a gente diz, né, no computo geral há semelhanças, o fundo não é alterado, mas se joga em cima de uma mesa com uma guia imperial tendo as cores dos orixás que são cultuados, para jogar a cabeça, para ver o que se deve ser feito. E o correto, inclusive, seria colocar-se uma toalha depois em cima do jogo, para não deixar exposto, né, a influências deletérias no jogo, nos próprios búzios. Eu
vamos fazer de ouvinte, eu vou te fazer perguntas. Alguém pode tocar no teu jogo de búzio? Não deve. É porque é algo sagrado. É a mesma coisa que se fala dentro da cartomancia, que o baralho deve ser manuseado somente pela pessoa, porque tem a sua energia. Objetos que são pessoais contêm elementos da própria pessoa. A tua roupa está impregnada com a tua energia. Então os búzios, que são feitos de uma forma sagrada, ligados ao teu orixá e ao teu orumalé, ele deve ser manuseado só por ti, né? Tá certo. De qualquer forma, os búzios, só quem operava ou quem jogava o Opele-Ifá eram homens. E os búzios vieram a consagrar as mulheres para jogar também búzios, porque só os homens poderiam mexer com o Opele-Ifá. Mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul, como o Saul colocou, o jogo na mesa. Nós temos no candomblé muitas vezes jogado em tarameço, que é uma esteira, ou no urupema, que é uma bacia com tipo uma tela, em que eles jogam em cima daquilo, mas jogam mais por Odu muitas vezes lá para cima, né? Aqui a gente joga mais por questões diretas ligadas ao orixá, ou seja, lá para cima, quando se joga para se você tem um problema de trabalho, falta de trabalho, se o negócio está mal, então se joga com o orixá que está respondendo e se faz um ebó para aquele orixá, para que se resolva o problema então. Mas então, como disse o Saul, se joga com... Nós temos o jogo com 21 búzios, com 12 em alguns lugares, 16, 8... Muda, mas aqui no Rio Grande do Sul se joga geralmente com 8, né, com 7 e 16 búzios. Claro que há variações, pode-se jogar... Tem gente que pode dizer 16, tem o 17º búzio, que eles botam como búzio de confirmação. Também se pode. E essa questão do masculino, isso deve muito ao Itã de Oxum, né? Que Oxum reclama o direito ao Urumilá de poder adquirir o jogo de búzio também. E aí tem a interferência, mais uma vez, de Exu, que auxilia a Oxum nessa aquisição, o direito de ser, de ter uma representante das Iabás na interpretação e no jogo de búzio. Por isso a conta 8 também se deve muito a Oxum, que é uma conta par, e se atribui ao Oxum o direito de jogar. Por isso, no Rio Grande do Sul, o assentamento também tem que ter Oxum e Oxalá para poder se ter os búzios. É uma tradição. Eu já vi em alguns lugares, ouvi falar, eu só quero que tu confirme ou não é muito comum, mas o pessoal jogar com o búzio sem fazer raspagem. Ou seja, a abertura seria a própria concavidade direta do búzio. Então, ali seria o búzio aberto. Nós aqui temos o costume de realmente fazer uma raspagem, né? Sim, exatamente para definir as polaridades, masculino e feminino. Essa é a origem de raspar, né? De lixar o búzio. Muito bem, nós estamos com 20 horas, 56 minutos, 17 graus e 8 décimos, 55 a umidade relativa do ar. E agora no próximo sábado, então, vai acontecer um curso sobre mediunidade, que é muito interessante. Depois nós teremos outro, né, Tânia, que será importante anunciar para os caros ouvintes. Isso, a gente a partir da semana que vem já começa a anunciar, 29 de novembro, então, com a sacerdotisa Selma Campos. Ela vai falar sobre reencarnação na Umbanda. Também um curso de um dia inteiro. Imperdível, curso sobre reencarnação também. Então veja que a ETU, Escola de Teologia Humanista, se preocupa em trazer conhecimentos, levar as pessoas a uma reflexão sobre esses temas que são muito pertinentes àqueles que estão ligados às religiões afro-brasileiras. E mesmo aqueles que querem aprender alguma coisa sobre a religião, é importante ter estas informações. Valdez, aquele ponto da Oxum lá com Chico César e Zé Cabaleiro. Vamos oferecer aos nossos caros ouvintes. Vamos. Sabe nossas correntes de navegar, para que a gente mente nesse momento seja resistente à nossa corrente riar, e o ponto e a guia do caboclo Saravá, com o nome de Deus. Saravá.
colhendo lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu lugar. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, lírio, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, colhendo lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá, colhendo lírio, colhendo lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Estamos de volta, programa Voz da Umbanda. Recebemos aqui do caro rádio ouvinte Júnior, que ele solicita o hino da Umbanda, depois nós vamos colocar, e ele pergunta por que se fala mais de nação e não se o programa é sobre Umbanda, né? O programa é a Voz da Umbanda, Júnior, mas nós abordamos vários temas, e quando se fala em nação, a gente procura tratar mais especificamente, com algumas exceções, dar uma direção aos orixás, que também a Umbanda devociona muito bem. Mas podemos falar, claro, e gostamos muito de falar, essa é a proposta, sobre a Umbanda. Inclusive, Júnior, até para te saber, eu falei com o mestre Omolubá hoje, e ele me traz uma notícia que vai nos alegrar a todos. Ele diz que em Portugal a Umbanda está efervescendo. Está assim numa expansão gritante, e eles estão ávidos por literatura, porque tem chegado muitos romances lá, mas eles querem a parte doutrinária. Eles estão encontrando dificuldades para ter sacerdotes que possam transmitir a essência da Umbanda, falar mais sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas, sobre o início da Umbanda no Brasil, e eles estão pesquisando muito sobre a Umbanda em Portugal. O próprio professor Fernandes Portugal esteve em loco, né? Ele tem um trabalho de divulgação da cultura iorubá em Portugal, e ele foi convidado, e as pessoas, ele deu uma palestra, Júnior, sobre o candomblé, e as pessoas só perguntaram sobre Umbanda. É interessante que esse fenômeno realmente nos deixa muito alegres, porque nós queremos que a Umbanda se propague, e ela está se propagando numa dimensão muito maior do que imaginávamos, e com uma velocidade também muito maior do que imaginávamos. Então ela está já na Europa,
ganhando adeptos, conquistando adeptos. E o professor Fernandes Portugal ficou até um pouco frustrado, porque ele queria abordar mais o tema sobre o candomblé, sobre a tradição africana, e os portugueses queriam saber sobre Umbanda. Então, creio que a Umbanda já está com uma sólida construção, não só no Brasil, não só na América Latina, porque o Uruguai já se tem Umbanda, a Argentina já tem Umbanda, outros países vizinhos aqui já tem Umbanda, mas a Europa começa a se interessar sobre o tema. Isso nos deixa, Júnior, muito, mas muito felizes mesmo, porque a propagação da Umbanda, e que muitos povos, né, muitas culturas iriam aderir a esse movimento pela sua simplicidade e pela profundidade da Umbanda na resposta ao espírito humano. Resposta, claro, que nós interpretamos, aí uma interpretação nossa em relação a essa questão do sagrado. Então, muito importante esses passos que a Umbanda está dando e conquistando. Certamente. Eu quero mandar um abraço em especial ao Rubilar de Ogum. O Rubilar estava ontem. Estava ontem lá e eu tive o prazer, né? Um grande prazer de conhecê-lo. Um abraço para ti, Rubilar. Você é uma figura realmente muito simpática e foi muito bom te abraçar pessoalmente. Eu quero perguntar a Tânia, a professora Tânia, que milita ou está dentro da Umbanda não faz muito tempo, né? E eu queria que ela me dissesse o que mais a tem surpreendido, ou que, pela forma positiva, ou realmente o cerne da Umbanda, o que é para ti, o imo da Umbanda, o que é para ti. É difícil falar, Pai Rubens. O ano passado, quando eu tive meu primeiro contato, já 1 ano e meio com a Umbanda, eu sempre digo que foi uma coisa vertical, né? Eu sempre fui racional, criada no catolicismo, mas não tinha religião, não praticava. E por uma força, uma coisa externa a mim, eu resolvi fazer o curso de teologia, né, o ano passado. E eu não sabia, mas eu iniciei o curso semeada já. E o curso só fez desabrochar. Estou estudando, Rubens, estou buscando, e muitas vezes me sinto confusa com a melhor bibliografia, enfim, mas sou recém-nascida na religião, eu me defino assim. Mas é muito forte. O semestre passado eu tive que me ausentar por conta do trabalho da casa e senti muita falta. Eu simplesmente tenho um sentimento de pertencimento à religião muito forte, eu não consigo explicar. Certamente. Se eu ver uma flor, talvez o que vai me atrair mais nela seriam as cores ou o próprio perfume. O que mais te atraiu na Umbanda? O que mais me atraiu na Umbanda? Difícil dizer. Eu acho que é a energia. A roupagem, eu sou bem sincera, foi um aprendizado. A forma como a religião é praticada, né? Era uma coisa estranha ao meu conhecimento, mas a energia é muito boa, a simplicidade, as pessoas que frequentam os consulentes, essa interação que tem, essa proximidade entre os que praticam a religião e os que buscam, isso também tem me encantado. Bom, porque são, na condição de sacerdote, e tu te coloca assim, da própria mãe Tânia, que está presente, você tem que estar esmerilhado no dia da sessão. Porque você vai para frente, rufam os tambores, e todo mundo espera a tua incorporação. E tu tem que incorporar. Você tem que estar bem contigo mesmo, porque há vezes que custa chegar à entidade porque você não passou um belo dia, não foi um dia positivo para ti. E tu tem que te aprofundar muito, porque todo mundo espera que tu seja o protagonista, né, inicial de tudo. Já os outros médicos, se não trabalhar, tudo bem, um vai sentar, o outro vai sentar, mas o dirigente, realmente todo mundo espera, fica naquele compasso de espera, ele vai incorporar, agora, vai incorporar. E tu tá ali, às vezes, a entidade não chega, e tu tem que te preparar por trás dos bastidores muito bem, para estar realmente em pauta,
para poder realmente fazer uma bela sessão. E uma coisa eu digo, a todos os dirigentes que incorporam, às vezes você está um pouco pesado, mas após a sessão, é como se você tivesse tomado um banho, a tua alma tivesse se lavado de cabo a rabo com energias positivas. Você se sente muito melhor, tenha certeza disso. Eu recebo aqui da Cláudia, que pede um ponto de Umbanda e pergunta se o marido pode ser pai de santo na Umbanda. Essa é uma questão que nós já falamos aqui, Cláudia. Quando há um vínculo, sobretudo esse vínculo conjugal, não se deve haver esse tipo de ritual entre um e outro. Se procura outra pessoa. Então o marido ser pai de santo, a esposa ser, não é aceito dentro da tradição umbandista, né? Então, depois nós vamos colocar o hino da Umbanda e um ponto de Umbanda, e vamos deixar o Valdez escolher. Mas antes, Rubens, eu quero te perguntar, na tua militância enquanto umbandista, o que tu consideras essencial agora para que a Umbanda possa ser, como falou Marco, tal, dessas informações, mas melhor compreendida? Correto. Veja que o Marcos, entre as coisas que falou, e uma coisa que tem dito, não é que isso seja a tua resposta, absolutamente, mas nós temos que interagir ou se integrar mais dentro da política. Nós vivemos de política. No momento que nós estamos na nossa casa e estamos tratando com a esposa de onde vai colocar o sofá, onde é que vai a mesa, isso é política, isso já é político. Então é fundamental, eu estava dizendo e disse para ti por várias vezes, vendo todos os candidatos, né, a deputado estadual, eu via missionários, via pastores, via padres, mas não vi ninguém dentro da nossa religião. Então o primeiro que surgiu foi que eu votei, nem sei quem é, realmente não sei. Mas como eu vi que era da religião, eu digo, vai ter o meu apoio, eu sou um bandista, vou votar nele. Mas eu acho que nós vamos ser mais compreendidos. Isso é tu disseste que em Lisboa isso está saltitando. Não sei se é Lisboa, é Portugal. Sim, Portugal. Não sei tá, se que seja Estoril, que seja em Braga, enfim. Mas realmente em Portugal a Umbanda está crescendo com uma velocidade espantosa, que às vezes até assusta, né? Tudo aquilo que é rápido demais assusta. É como os médicos que querem saber demais, e daqui a pouco, né, chega um período que eles estagnam ou retrocedem. Mas há um avançar natural. Se tu contar, eu vejo na minha casa, né? Uma semana tem gente que eu nunca vi na minha vida. Jovens, diferentes. E aí tu vê uma nova população jovem adentrando, ou uma nova população jovem adentrando. Quer dizer, nós mesmo estamos fazendo esse trabalho um pouco isolados, tipo formiga, né? Quer dizer, uma formiga isolada. Se nós nos reunirmos mais, se nós realmente criarmos dentro da nossa equipe de trabalho, dos nossos médicos, que eles sejam transmissores da Umbanda, que isso parece ser uma coisa que cabe a nós. Você como dirigente, eu como dirigente, a Tânia como dirigente, etc. Cabe a nós divulgarmos a Umbanda. Né? Nós estamos dizendo, olha, é bom, a Umbanda é bacana, tu quer frequentar minha casa, quer ir, não quer. Mas os médios parecem se absterem às vezes disso, né? Então, se eles forem multiplicadores, eu creio que isso vai avançar muito mais. Nós temos mais contatos de médios de uma casa com médios de outra casa, e de tal forma que eventos como o que aconteceu no sábado, nós consigamos lotar o local. Mas é preciso haver um trabalho em conjunto de todas as partes, e porque o mundo está cada vez mais hostil no que concerne a entrosamento das pessoas. Hoje as pessoas dificilmente sorriem, hoje as pessoas ficam mais introspectivas, hoje as pessoas se dedicam ao computador e passam o dia inteiro no computador, sem ter as amizades que nós tínhamos quando éramos meninos, né, que brincávamos, lembrávamos da nossa infância com saudade. Hoje não, hoje as pessoas estão ficando isoladamente solitárias. Eu digo que solitário é diferente de solidão, porque solidão é quando você está sem ninguém, e solitário é quando você não está com você mesmo. E hoje as pessoas estão ficando solitárias, sem eles mesmos. Então, eles veem na Umbanda muitas vezes uma forma de poder aprimorar o seu interior, de se equilibrar mais, e serve como uma terapia, sim.
A Umbanda hoje é um centro de terapia, intensiva, diria eu, para muitas pessoas. E se procura tantas coisas diferentes, como reiki, como terapia, etc., a Umbanda serve como uma porta de entrada de terapia. E quanto mais o mundo for da forma como está sendo, mais adeptos nós vamos ter na Umbanda. Muito bem. Vamos atender as solicitações, então, da Cláudia, que pede um ponto de Umbanda, e depois o hino da Umbanda para o Júnior. Pode ser, Valdez? Refletiu a luz divina com todo seu esplendor. Para tu iluminar, a
Muito bem, estamos de volta ao programa. Eu quero agradecer ao Joel Melo, que está sintonizado no Dial 1250, ouvindo o programa. Ele nos manda um abraço a todos aqui da mesa. Muito obrigado, Joel. E que bom que tu está gostando da Umbanda. Para nós é uma grande alegria ouvir de alguém que está satisfeito com a Umbanda, em razão da todo o histórico que dos irmãos todos, né? Nós, umbandistas, falo em nome de todos os irmãos, sendo porta-voz de todos e todas que militam na Umbanda, de tantas agressões que a Umbanda já recebeu. Ouvir, né, Rubens, Tânia, Valdez, que as pessoas dizem assim, que bom, a Umbanda está me fazendo bem, nós ficamos felizes. Tu tens algum dado percentual, não um percentual de quantas são as casas de batuque no Rio Grande do Sul, e nem quantas são as casas, mas que percentual? Tem havido um aumento. Se disserem que não, eu realmente me oponho completamente aos levantamentos. Tanto as próprias eleições revelaram isso, que esses, né, o Ibope e tantos outros como tem, erraram redondamente numa série de coisas. Mas tu acha que percentualmente o batuque ganha mais adeptos ou a Umbanda ganha mais adeptos? Bom, nesse momento, né? Nesse momento. Porque historicamente, tanto o Candomblé como o Batuque vieram antes da Umbanda. E depois a Umbanda adentrou nesses locais. Mas eu penso que o crescimento da Umbanda é maior. Não que não haja crescimento do Batuque, mas o crescimento da Umbanda é maior. Este momento em que a Umbanda está vivendo, estados, por exemplo, como São Paulo, o número de adeptos de Umbanda tem crescido assim de uma forma gritante. É impressionante. Por exemplo, agora estão construindo um evento que vai acontecer no dia 15, que vai ser lançado o busto do Zélio Fernandinho de Moraes, dia 15 de novembro, em São Paulo, no bairro da Moca, e do qual eu, a mãe Tânia, nos faremos presentes, e estão convidados todos e todas que querem comparecer. Eles estão falando num público de 6 a 10 mil participantes. Então, realmente, claro, nós estamos falando de São Paulo. Tudo em São Paulo é exagerado. Mas eles colocam muitas pessoas. Então, a Umbanda está num crescimento muito grande. Assim como também está havendo uma renovação no Candomblé. Em São Paulo, o Candomblé está muito expressivo também, em razão de trabalhos feitos, sobretudo do professor King. Ele está conseguindo fazer um trabalho de divulgação da religião muito, muito grande. Então, eu creio, Caxias já por estatística já houve um aumento, Rubens, de 2000 para cá, pelo IBGE. E o litoral do Rio Grande do Sul houve um crescimento também expressivo, segundo o IBGE. Mas são dados que nós não temos assim como certificar. Porque, como tu disse, a pessoa bate na tua porta, ou nem te visitou. Eu nunca fui visitado pelo IBGE para saber a religião. Sim. E a pessoa responde que é espírita. Ainda há essa preocupação. Mas à medida em que as pessoas vão assumindo a sua prática religiosa, a sua crença, vai ser assombroso a revelação do número de umbandistas. Eu tenho certeza. E outra coisa importante, só para encerrar minha fala, é que a informação sobre a Umbanda também está começando a ser mais... E também, como tem coisas ruins na internet, tem coisas boas. A informação está esclarecendo as pessoas, elas estão começando a ter menos medo da Umbanda. Que antes associavam o Rubens e o Saul são da Umbanda, são pessoas de má índole. Macumbeiros. Deixa eu te, só para concluir, ou dar mais força à pergunta. Claro, tem pessoa que vive, respira, dorme, acorda, bebe e come batuque. Então tem 5 festas no mês, 5 no outro, 5 no outro, 5 no outro. Pelo fato de o batuque, na maior número, acredito, principalmente em Caxias do Sul, se faz 1 ou 2 festas por ano, né? Enquanto que a Umbanda é quinzenal, é semanal, isso não faz com que a Umbanda ganhe mais adeptos? Eu penso que sim, e também pela relação do ritual. O batuque, como uma religião oriunda da África,
ela se utiliza do sacrifício, né? Então isso também inibe, e o custo também. Além o ritual ser um ritual que envolve o sacrifício, o custo é alto, e a Umbanda tem uma proposta mais atualizada, me parece, né? Ela também se respalda no cristianismo, então isso traz muita simpatia por muitas pessoas. Tu pegar uma pessoa, Rubens, que ela é católica ou ex-evangélica, ela vai ter um impacto muito maior com o Batuque e muito menor com a Umbanda, porque ela vai encontrar na Umbanda respostas cristãs, que cita inclusive coisas relacionadas a Jesus, enquanto no Batuque as pessoas não têm vínculo nenhum com o cristianismo, eles não se sentem ligados ao cristianismo, então isso causa um impacto maior, sobretudo na nossa região, aqui na Serra, onde o catolicismo é muito forte. Então a pessoa, para dar um salto do catolicismo para o kardecismo, é mais fácil. Do kardecismo para a Umbanda, também já diminui a dificuldade. Agora, quando a pessoa vem do catolicismo e direto do Batuque, o impacto é muito maior. É muito grande, é muito chocante o ritual, né? Ele causa um impacto no primeiro momento. Então eu penso que a Umbanda contribui sim pelas suas características. Semanalmente, quinzenalmente, as sessões. O ritual é ali exposto. Não tem segredo, né? É aberto, a pessoa vai ali, vê uma sessão de caboclo, preto velho, Exu, vê o batismo, e a pessoa se sente bem. E algumas coisas são muito secretas no Batuque, e isso causa um mistério, né? Uma certa preocupação. Eu penso que sim, que a Umbanda cresce mais. Cresce mais. Por esse sentido. Alguma pergunta, Tânia? Não, o Luiz Bocchesi, ele nos brindou com um link na nossa página do Face, da rádio, sobre casas de Umbanda na Europa. Eu abri o link aqui, é Casa Branca de Umbanda. Casa Branca. Casa Branca de Umbanda Caboclo 7 Encruzilhadas em Portugal. Casa Branca de Umbanda Ogum Beira-Mar em Inglaterra e Casa Branca de Umbanda Pai Joaquim de Angola na Escócia. A página está em português com opção em inglês também. Já está na nossa página do Face. Obrigada, Luiz. Olha só, obrigado, o Bocchesi. Casa na Escócia, quem diria. Então veja que há assim, uma proliferação, né, é muito sadio para nós que somos umbandistas receber essas informações. O Pai Bubi, eu tenho essa informação que ele tem casas na Europa. E eu vi um vídeo agora onde ele explica que as corimbas, a música toda é em português, mesmo para quem não é de origem, não fala o português, né? Aprende as canções todas em português. Então tá levando a nossa língua também, né? Interessante saber quando o caboclo chega. Interessante porque eu mandei uma mensagem na página do pai Bubi, Carlos Bubi, essa semana, por conta de uma música linda que eu vi, e prontamente ele respondeu. Trata-se de uma pessoa, eu não tive o prazer de conhecê-lo, gostaria de trazê-lo a Caxias, né, um projeto de trazê-lo a Caxias, mas trata-se de uma pessoa muito simpática e ocupada. Acredito que se o Saul de Ogum fosse para a Rússia, que legal que está comigo. Não, tá, então para a Etiópia, não, para a Rússia. Ele, de repente, estava convocando algumas pessoas para fazer uma sessão de Umbanda, ou explicar o que é Umbanda para essas pessoas, e de repente, com o conhecimento que ele tem aqui do Brasil, ele abriria uma casa. E isso deve estar acontecendo nesses países como Escócia, etc. São brasileiros que vão morar lá e abrem uma casa, né? Lembrando que os nossos patrocinadores do programa Voz da Umbanda, Ervanária São Carlos, com o telefone 3027-3729, Automecânica Medeiros com Ivan, 3229-3693, Escola de Teologia Umbandista, 3222-8163, e Espaço Vida Saudável de Raquel Felipeto com o telefone 9136-7914. Nós temos 21 horas e 31 minutos. Saúde, Ogum. Fala, então, Valdez. O Saul, Pai Rubens, se é para falar das casas de Umbanda pelo mundo, eu acho que podemos citar uma matéria que saiu na revista Época, chamada O Pai de Santo que Reinventou a Umbanda. Na verdade, Carlos Bubi, que é um alagoano de 57 anos,
Em 2 décadas, ele levou o templo Guaraci do Brasil a Washington, Berkeley, Nova York, nos Estados Unidos, Quebec, no Canadá, Lignon, em Portugal, Graz, na Áustria, Genebra, na Suíça, Paris, Estrasburgo, na França, lugares onde a religião era praticamente desconhecida. A expansão da Umbanda promete ser ainda maior com a inauguração no ano que vem. Eu vou ver que ano que a matéria foi escrita. No ano que vem no México, na Espanha, na Grécia e no Peru. Enquanto no Brasil, o número de umbandistas declarados decresce. Segundo os dados do IBGE, passou de 542 mil adeptos em 91 para 432 mil em 2000. Mas esses dados me parece que eles já são ultrapassados, né? Porque o Paibuga já está um pouquinho mais velhinho que 57 anos. Isso que é novo ainda, mas ele tem mais de 57 anos. Mas é importante que ele está expandindo. Expandindo. Né? E com referência aos números levantados, que decresceu, tu fala aí, talvez no ano 2000, alguma coisa assim, 2000, alguma coisa. Mas o que se tem visto na atualidade é aquele fenômeno que eu falei para o Saúl. Cada vez o número de pessoas que vão ao centro de Umbanda, como simpatizantes, como consulentes, enfim, aumenta. Isso a olhos vistos, né? É esse número que faz a diferença, Rubens. Talvez aí esteja uma das coisas que deveria se trabalhar. O número de adeptos é mas o número de simpatizantes é enorme e eles não se declaram. Então, as pessoas podem dizer assim, que vão mais no centro de Umbanda que na Igreja Católica, mas, portanto, na hora de se definirem, se definem como católicos. Mas, assim, rapidamente, Rubens para católico. Então, responde, mas não é. Mas eles vão muito mais na Umbanda. Porém, qual é o problema? Que eles chegam a esses dados pelos registros. A pessoa vai na Umbanda, toma o passe e vai, mas na hora de casar, casa na igreja. Então fica lá registrado. Vai na Umbanda, na hora de batizar, batiza na igreja. Na hora que o óbito acontece, chama o padre. Então isso reforça a estatística de que o número de adeptos da igreja ou de outros casos é maior. Mas o número de frequentadores, eu vou te dizer, tem casas aqui em Caxias que se tu pegar conforme as igrejas aí, católica, o número de pessoas para tomar passe é muito maior do que as missas. Eu ainda te coloco assim, Saúl. Bastava que as pessoas que são médios de Umbanda, que vestem o seu branco, se admitissem umbandistas. Bastava isso que nós temos um salto quântico em cima disso tudo. É que a maioria das pessoas que são médios de Umbanda não assume o fato de ser umbandistas. Então, na hora de perguntar, eles que são espíritas. Só levando isso em consideração, já seria quântico. Agora, se eu for contar pelo número de pessoas, quando fosse numa igreja evangélica, eu ia contar o número de pastores. Então, esses são realmente os números de pastores. Eu vou contar quantos pastores tem, quantos são os diáconos, sei lá os nomes que eles usam, né? E esse vai ser o número. Eu vou na igreja católica, vou contar o padre e mais os coroinhas, etc. Esse vai ser o número. Então não se pode contar pelos médicos. Claro. Mas com as pessoas que participam. O número, se tu fosse dar um chute assim, um balão, né? 200 milhões de habitantes tem o Brasil, aproximadamente 200 milhões, né? Quantos milhões tu acha que seriam umbandistas? Milhões? 200 milhões no Brasil, aproximadamente. Eu te diria que hoje, tu conversa com uma pessoa que não seja um evangélico fanático, etc., ou aqueles católicos que também, com o passar do tempo, vão caindo as tradições, porque aquelas festas que fazem em prol da igreja, com churrasco, com isso, esse pessoal também já está ficando velho, e acabando isso, as novas gerações não vão manter esse tipo de coisa. Então há uma tendência do decréscimo também do número de católicos, aqueles praticantes, etc. Agora eu te diria assim, Saúl, entre 200 milhões, eu não deixaria por menos de... Se tu for perguntar para uma pessoa dessas, já foi um centro de banda? Já. Pergunta para uma pessoa na outra, já foi um centro de banda? Já fui. Fui, gostei, achei legal. Mas não vou mais, mas já foram. Tá? Mas eu defino com alguma coisa em torno de 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil. 500 mil.
Porque tu pega o número de casas que existem, multiplica pelo número de médiums de cada casa, faz uma pequena conta. Sim, mas então tu deu um número bem mais baixo que o IBGE. Não. Sim. Ele falou de 500 mil passou para 400 mil, tu tá me dando um número de 300 mil? Não, tirando o número daqui da região do Rio Grande do Sul. Não, do Brasil, 200 milhões. Não. 200 milhões. Mas é bem mais. Chuta então pra mim, dá um chute. Não, pedi pra ti, tu que é o chutador. Eu vou chutar depois. Não, agora eu quero ser goleiro. Qual é o número de casas de Umbanda que existe no Brasil hoje? Chuta. Bota aí 100 mil. 100 mil. 100 mil multiplica... A mãe Tânia que é boa, ela vai me responder no meu ouvido aqui. 100 mil multiplica por 10 médios cada casa. É 1 milhão? 1 milhão. De 200 milhões, quanto representa agora? 1%. Não, é mais. De 200 milhões, 10%, 20 milhões. 2 milhões seria 1%, dá meio por cento. 1%. Meio por cento. Não, acho que tem mais. Então o teu chute foi errado, mas tu melhorar o teu chute para mais, certamente 10 médios tem em cada casa. O menor que seja. Não, eu não dei chute, eu disse mais ou menos 100 mil casas. Tu que fez o cálculo. Sim. Eu não chutei. Eu só... 1 milhão. Eu diria que o número de adeptos, talvez na Umbanda, eu te diria assim, tu pode botar no mínimo, chutando baixo aí, 20 milhões. Pode botar 20 milhões. Eu acho que sim. Se eu contar na minha casa o número de pessoas, pega a tua casa, ela tem 100 pessoas sempre lá. 100 pessoas numa casa. Então, imagina, fora a corrente. Agora multiplica isso por... talvez não tenha casa com tanta força, com tanta... Mas pega todas as casas que tem, no mínimo eu tenho... Só em Caxias fala em 500 casas. Então tu vê, né? Então tu imagina. Agora aqui eu quero acusar mais uma vez a Cláudia, agradece, obrigado Cláudia por estar sintonizada na rádio, e pede ponto de Jurema. E a matéria que o Valdez falou que era de ontem à noite que saiu, não, Valdez, é de 2007. Desculpa, Saul, errei, na verdade, foi publicado em 2007, eu vou colocar na página do Face e peço desculpa aos ouvintes. Então, se 2007 ele estava com 57, Rubens... Faltam 7, como nós estamos bem de matemática. Olha, acertou. Tá na hora da escola eu não acertava, né? Agora eu acerto. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa Voz da Umbanda. Vamos atender antes a Cláudia com um ponto de Jurema. O Valdez vai me sinalizar o momento que estiver com o ponto já prontinho para rodar, para homenagear os nossos caros ouvintes. Pontinho, vamos oferecer então o ponto da Jurema. O que, Oxó? Salve a cabocla e a Jurema. Jurema, o seu saiote é tão lindo, seu capacete é de penas, como é o seu diadema. Jurema, o seu saiote é tão lindo, seu capacete é de penas, como é o seu diadema. Jurema, Jurema, tenha dito que não vá. Jurema, Jurema, tenha dito que não vá. Ela sempre foi e sempre será rainha da Jurema, onde toca o sabiá. Ela sempre
vamos concluindo o programa desta noite, agradecendo a vasta audiência. Para nós sempre é uma alegria poder estar nas noites de domingo em contato com os praticantes, simpatizantes da Umbanda, pelas pessoas que ligam o rádio, ficam sintonizados no dial 1250, também havia programa online, para ouvir o programa Voz da Umbanda. No próximo domingo estarão aqui mais uma vez Valdez de Odé, Tânia de Obá, Anael de Odé e Marcos Luciano de Oxalá. E nós vamos nos despedir do nosso encontro desta noite, começando com Rubens de Chapanã, suas colocações finais, Rubens, para encerrarmos o programa. Bem, São Diogo, sempre é uma honra estar sentado ao seu lado. É inegável que alguém para na sua vida para dizer que eu aprendi um pouco, suguei um pouco do que a vida me ofertou. Eu disse que perante a morte ou óbito da minha irmã, algumas coisas ela me ensinou, e talvez eu não tenha sido bom aluno. Ela me ensinou como ser bom de verdade, como se doar mais, e talvez eu não tenha sido o aluno que ela pretendeu que eu fosse. Mas tenho aprendido muito com o Saul Diogo aqui do lado, que eu sempre digo, uma pessoa e a mãe Tânia, que são pessoas amigas, e dentro da religião isso é muito importante, porque é difícil às vezes você fazer amizades tão profundas e importantes. E eu quero dizer que nós somos realmente um reflexo daquela imagem que emitimos. Uma vez uma mãe levou um filhinho para o cume de uma montanha, entre várias de montanhas, e disse: filho, grita, eu te odeio. E ele gritou e ressoou: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E daqui a pouco ela disse: agora grita, eu te amo. E ele gritou: eu te amo, 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 eu te amo. Ei, assim é a vida. Se você lançar ódio, o que você vai colher? Por outro lado, vai colher ódio da mesma forma. Mas se você se vestir de amor inteiramente, da cabeça aos pés, principalmente com a sua alma, com esse invólucro chamado amor tão importante, receberá certamente de muitas pessoas o mesmo amor. E o teu amor certamente vai se fortificar. Agradeço a todos no programa, agradeço a Tânia de Obá, ao nosso querido ponto esquerdo do Chile, Valdez, por isso que eu me lembro do Valdez de Odé, a mãe Tânia, ao nosso Gélio de Ogum, sempre ferrenha, e a todos os ouvintes, e até o próximo 15 dias, ou daqui a 15 dias no próximo programa, sabendo que domingo que vem tem um programa também com o pessoal de Elite, é um pessoal que faz o programa a cada 15 dias também. Muito obrigado, Rubens de Chapanã. Valdez de Odé. Eu que agradeço ao pai Rubens, porque eu sempre ouvi que meu pai achou esse nome engraçado na Copa do Mundo 78, eu não sabia nem que time que era. E aí você acabou de me falar e agora ficou claro para mim. Então quer dizer que eu jogava no Chile. No Chile. Certo. Eu faço minhas, como sempre, as palavras do Rubem e desejo uma excelente semana a todos os ouvintes. Obrigado, Valdez de Odé, Tânia de Obá. Uma boa noite a todos, uma excelente semana e meu fraterno saravá a todos os ouvintes. Eu renovo meus cumprimentos, agradeço a Tânia, o Valdez, o Rubens, a Tânia Regina de Iemanjá, que aqui está, e vou agradecer a atenção, que hoje foi muito importante também, do Jaime, que está sempre pronto, o Jaime de Obaluayê, que está sempre pronto a nos auxiliar. Que pintou todo de vermelho, né? Os armários, tudo que tem na sala dele, pintou tudo de vermelho em honra ao nosso grande glorioso Internacional, que lamentavelmente hoje perdeu de 2 anos. Boa semana a todos e até domingo que vem. Maria, Senhora dos Negros, Oxum, Senhor. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.